Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. Muito fácil. Envie um WhatsApp para 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E lembro mais uma coisa, se você tem interesse em assistir outros programas, é muito fácil. Vá no YouTube, no canal da TVE e assista todos os programas anteriores, e esse também, é claro, tratando de vários temas. No de hoje, nós estaremos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Maíra Guiotto. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Muito obrigada, é sempre um prazer. A primeira questão é da nossa telespectadora Roseli. Sou divorciada e estou em uma relação há quase 3 anos. Ele nunca casou, porém teve um relacionamento por mais de 20 anos, 2 filhos já adultos e está separado há mais de 8 anos da mãe deles. Não moramos juntos, inclusive em cidades diferentes. No caso de um de nós falecer, temos direito à pensão por morte? Vai precisar ter, essa relação deles vai precisar ter contornos de união estável, né? Então, sendo considerada uma união estável, ela pode fazer prova, né? Eventualmente, tanto ela quanto ele, na eventualidade de um dos dois vir a falecer, eles vão poder fazer prova perante o INSS de que essa relação existia, que tinha intenção de, né, tinha um caráter público, tinha intenção, intuito de constituir família, né? Eles tinham uma relação duradoura. Então, se eles conseguirem, se eles conseguirem comprovar, tanto ele quanto ela, né, conseguirem comprovar essa condição perante o INSS, vai haver a pensão por morte, até porque os filhos deles são maiores, né, e aí só teria que verificar se o divórcio dele, né, a separação dele, se ele teve alguma pensão alimentícia para a mãe dos filhos, né, porque daí ela compete com a atual companheira na questão da pensão por morte. Mas se não houver pensão alimentícia fixada na separação, né, nessa dissolução da união estável anterior, ela fica recebendo, ou se ela vir a falecer primeiro, ele recebe. A questão da coabitação, ela é dispensável, né? Então não precisa morar na mesma cidade, nem na mesma residência. E essa comprovação, doutora, que a senhora citou há pouco, ela tem que ser formal ou pode ser apenas testemunhal, tem que ir no cartório? Perfeito, perfeito. Se eles tiverem uma escritura de união estável, tudo fica muito mais fácil, né? Porque a escritura de união estável é a manifestação de vontade de ambos os dois de que aquela relação seja pública e notória e conhecida, né? Agora, na falta dessa escritura pública, eles podem fazer prova, eles vão precisar fazer prova documental, pelo menos 2 provas documental é o recomendado. E quais são essas provas, né? Então, pode ser dependência no plano de saúde, dependência no imposto de renda, pode ser fotos, pode ser, às vezes, uma associação, pode ser testemunhal, mas eu sempre preciso, a testemunhal, ela vai sempre corroborar uma prova, no mínimo, documental. Ela por si só não vale? Por si só, sozinha, não. Ela vai precisar ter pelo menos uma prova atualizada, né, dos últimos 2 anos da relação. Então, por exemplo, se o óbito acontece agora em 2025, eu tenho que ter uma prova no mínimo datada até de 2023, dentro desse período, e uma prova testemunhal. Aí estaria tudo tranquilo. Ok. A próxima pergunta, também faço um registro aqui, que, né, já em outros programas, várias pessoas de várias regiões, de várias cidades do Rio Grande do Sul, mandam seus questionamentos ou suas dúvidas aqui para o Consumidor em Pauta. É o caso da Tânia, lá de Montenegro, que coloca o seguinte: minha mãe era pensionista do INSS e veio a falecer. Como posso passar a pensão dela para minha irmã, que tem 59 anos, nunca trabalhou com carteira assinada e não tem renda nenhuma? Essa irmã, né, no caso, ela vai precisar ser considerada uma filha maior inválida, né? Ela vai precisar ter alguma incapacidade para o trabalho ou alguma questão de saúde que deixe ela tenha uma deficiência mental ou intelectual, né, que impeça ela de trabalhar e que transforme ela numa dependente da mãe.
né? certo. Se a mãe não for aposentada, desculpa, se a mãe não for, se a filha não for se a irmã dela maior, não for inválida, esse benefício da mãe não tem. passa. Tá certo. A próxima pergunta é da Cirlei, da nossa telespectadora Cirlei, e ela, antes de fazer a pergunta, faz um registro parabenizando o Consumidor em Pauta, né, pelos esclarecimentos e pelo trabalho, né, público que mais um, né, trabalho e programa que a TVE, a TV de todos os gaúchos, né, faz, né, em prol da nossa sociedade. Então, muito obrigado, Cirlei, pelo teu registro generoso, e todos nós aqui, os profissionais, né, os entrevistados, né, e todos que participam do programa ficam honrados e sentem isso como um estímulo, né, para continuar fazendo e prestando esse relevante serviço de informação para os nossos telespectadores e telespectadoras do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado, Cirlei. E ela coloca o seguinte: a minha irmã é viúva e recebe pensão. Ela pode se aposentar pela idade, sendo que ela recebe um salário do esposo falecido? Sim, pode se aposentar, os benefícios podem ser acumulados sem problema algum. Ela vai ficar recebendo a pensão e quando ela preencher o tempo e a idade necessários para poder solicitar a aposentadoria, ela vai poder receber os dois. Agora, óbvio, uma questão muito importante é qual é o valor de cada benefício. A pensão dela é de um salário mínimo? Isso. Então pode acumular sem problema nenhum, sem problema nenhum. O que vai acontecer é que se a pensão for acima de um salário mínimo, aí sim vai haver uma aplicação de um redutor no benefício de menor valor. Tá. Aí sim não vai poder... E essa redução é um percentual fixo ou varia? Ela tem uma tabela que vai obedecer percentuais fixos, né? Mais de um salário mínimo, ou seja, 1.518,01 até não vou saber todos os valores, mas até 2 e alguma coisa. 20%. Aí vai aumentando, vai aumentando de acordo com a faixa salarial até o teto do INSS. Mas não é o caso da nossa... Não é o caso. Tá certo. A próxima pergunta, tá, é da nossa telespectadora Ieda, tá? Fiz prova de vida no banco e não entregaram um comprovante. Tem como eu verificar se tudo está certinho? Não posso ficar sem receber a minha aposentadoria, relata a Ieda. Deus o livre ficar sem o benefício, né? Imagina. Ela vai poder fazer a conferência entrando no site ou no aplicativo do Meu INSS. Ali onde no menu lateral está escrito destaques. E aí no destaques tem o serviço ali, prova de vida. Aí, ou ela pode escrever na barra de busca ali do próprio aplicativo do Meu INSS, ela pode botar prova de vida e aí ali vai aparecer o status da prova de vida dela. Então tem 3 status. Se tiver tudo ok, vai aparecer prova de vida confirmada, está validada, está tudo certo. Às vezes a prova de vida demora um tempinho porque ela é automática pelo banco, pela movimentação financeira do benefício. E aí pode ser que ela esteja aguardando validação, ou pode ser que ela não tenha sido realizada e aí a Ieda vai precisar ir até o banco e verificar o que aconteceu e refazer essa prova. Mas pelo próprio portal ela consegue conferir e ter a tranquilidade. Mas de novo, não está na questão explícita aqui da telespectadora, mas como uma decupagem aqui, aproveitando, né, a sua experiência no tema. Essa prova de vida que ela fez no banco, é normal demorarem para entregar? Existe uma entrega, porque ela colocou, fiz a prova de vida no banco e não entregaram o comprovante. Não teria que ser entregue na hora o comprovante? Eu confesso que eu não sei exatamente como é que funciona o trâmite no banco, tá? Assim, específicos que eles dão algum comprovante, porque hoje em dia é tudo por sistema. Né? Então, existe a própria prova automática feita pelo banco, ou seja, de responsabilidade do banco agora fazer essa prova de vida. Pela própria movimentação do benefício. Então, se o benefício vem sendo sacado, se o CPF dela está regular, há esse cruzamento de dados de que a pessoa efetivamente está viva e recebendo o benefício corretamente. Então, o banco faz essa validação. Agora, na eventualidade dela ter ido ao banco, ela vai fazer por biometria, vai botar o dedinho lá, está tudo certinho, e aí o banco vai validar. Pode ser, como é sistema... E nós temos um sistema do INSS que muitas vezes fica ali algum período fora do ar, pode ser, existe a possibilidade de dar alguma incongruência. Mas na eventualidade de haver, a conferência de tudo isso pode ser feita pelo próprio portal do Meu INSS. Então a senhora recomendaria, assim, em termos gerais,
os nossos telespectadores. Sempre consultar o portal. Ou a minha pergunta seria no sentido de sempre preferir utilizar o portal Meu INSS para fazer o comprovante de vida, já que o que ela está nos relatando aqui que ela fez no banco e até agora não entregaram. A prova de vida ela vai fazer no banco presencial se o banco tiver, por exemplo, se ela foi sacar e o banco diz, olha, está na hora de fazer a prova de vida, já vamos fazer aqui. Sim. Aí ela já faz ali sem problema nenhum. Mas, em tese, existe uma normativa do INSS em que agora a prova é o próprio banco que faz. Então, eles não têm mais convocado no aniversário do benefício ou da pessoa, aquela pessoa para ir necessariamente ao banco. Tá. Dá para fazer esse cruzamento de sistema e o próprio banco valida ali. Mas aí, antes dela se desesperar e ficar muito preocupada, ela pode conferir como é que está o status da prova de vida dela. Se está tudo ok, vai estar ali no portal que está tudo ok. Perfeito. Se tiver alguma pendência, vai aparecer e se não tiver feito a prova de vida, também vai constar ali. A próxima pergunta é do nosso telespectador Rodrigo. Minha companheira faleceu e vou entrar com um pedido de pensão por morte. Tenho o contrato de aluguel no nome dos dois para comprovar a união estável. Somente esse documento é suficiente, doutora Maria? Era o que a gente estava conversando na questão anterior, né? Esse documento somente ele vai ser suficiente se o contrato de aluguel estiver dentro dos 2 anos anteriores ao óbito da companheira dele, tá? Se ele for mais antigo, ele vai precisar buscar pelo menos um novo documento, alguma coisa, né? Que traga essa união, essa prova para mais próxima do óbito, ou seja, para comprovar que eles estavam juntos imediatamente, né, anterior ao óbito, né? Que essa relação estava durando ali até antes do óbito. O que ele vai poder fazer? Ele vai poder usar a testemunha, né, se ele tiver, mas ele precisa buscar algum outro elemento. O que pode acontecer nesses casos? Às vezes as pessoas têm o mesmo endereço, têm o mesmo aluguel e têm a conta de luz no nome de um e a de água no nome do outro. Então, essas 2 contas, por exemplo, já é suficiente para complementar a prova, né? Ou até mesmo movimentação financeira, por exemplo, a conta de luz estava no nome dela, a de água também, mas quem fazia o pagamento era ele, todos os meses. Então, ele pode mostrar que esses boletos eram pagos através da conta dele. Ou se eles tinham uma conta conjunta bancária, ou se eles tinham, por exemplo, frequentavam o mesmo clube, né? Ela era dependente dele num clube de associação. Então, essas provas pequenas, prontuários médicos, vamos supor que ela tenha tido alguma internação hospitalar e ocasionou o óbito, se ele ficou responsável por ela como companheiro, ele também pode usar essa documentação. Excelente. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos aqui tratando do direito previdenciário, recebendo a doutora Maíra Guiotto. Nos aguarde aí. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Você pode enviar todas as suas dúvidas e questionamentos aqui para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando hoje do direito previdenciário, recebendo uma especialista na área, a doutora Maíra Guiotto, e está atendendo todas essas dúvidas e questionamentos que foram enviados para os nossos canais. A próxima pergunta é da senhora Lina. Minha mãe recebe LOAS e agora vou ter que levar ela para morar comigo porque a saúde dela piorou. Ela corre o risco de perder o LOAS, pois eu tenho renda um pouco acima do salário mínimo, é a dúvida da telespectadora Lina. Uma situação bem difícil, né? Ela vai correr o risco, sim, porque se a Lina for uma filha solteira, residir sozinha e agora está carregando a mãe, desculpa, gente, se eles tá trazendo a mãe para morar com ela na mesma residência, a configuração do grupo familiar modifica, né? Então passa a ser o grupo familiar a mãe e a senhora Lina, né? E se a Lina tem uma renda um pouco maior do que um salário mínimo, na eventualidade de haver alguma fiscalização do benefício, de fazer essa reanálise da conjuntura do grupo familiar, sim, ela pode correr o risco de perder o benefício. E existe um
rito tradicional, não é um rito, mas um procedimento tradicional para conferência enquanto as pessoas estão recebendo benefício? Estou fazendo uma pergunta também aqui, uma hipótese de a pessoa, Claro. não vou, ela tem que informar, não tem que informar, o LOAS faz checking para saber se a pessoa ainda deve receber ou não o benefício? Uma dúvida, doutora. Ela vai precisar fazer, muito provavelmente, a atualização do endereço no CAD único, quando ela precisar para serviços, né? Claro. SUS, atendimento, qualquer coisa necessária. Essa alteração do endereço pode bater no sistema e aí sim pode haver uma convocação para uma nova avaliação de como é que está a configuração do grupo familiar. Não é uma coisa assim extremamente comum, mas nós estamos num período, né, de intercalação dos sistemas, das informações, então isso pode vir a acontecer. E existe muita denúncia, né? Então, as pessoas sempre estão muito, né, informadas da vida alheia. Então, pode sim haver alguma denúncia, alguma coisa, aí o INSS bloqueia o benefício ou convoca essa pessoa para que tenha esses esclarecimentos. Não é uma coisa muito comum, mas é meu papel dizer que sim, ela corre o risco de perder. Como a nossa telespectadora ali, ela relata que a mãe é doente, certamente ela deve ter um uso intenso de medicamentos, de fraldas. Isso não é suficiente para comprovar que ela precisa, no caso da Lina, continuar recebendo o benefício do LOAS? Se o valor que a Lina recebe for pouco acima do salário mínimo, ao comprovar as despesas com a mãe, as necessidades médicas, com certeza ela vai conseguir ter o desconto ali e ver o que vai sobrar de valor líquido, e esse valor líquido vai ser dividido entre as duas, né? Sim. E se ele ficar próximo até a metade do salário mínimo, tranquilamente ela consegue manter. Agora, se for muito acima, né, porque às vezes a pessoa tem um rendimento muito acima, mas também tem muitas despesas com ela mesma, mas que são despesas ali que a gente não vai conseguir fazer o desconto. Por exemplo, financiamento de casa própria, né, então carro. Então, são despesas que não vão conseguir ser descontadas da renda, e aí pode sim haver o prejuízo de perder. Perfeito. Próxima pergunta do nosso telespectador ao seu. Durante 10 anos fui CLT, mas há 5 anos sou MEI. Na hora de me aposentar, posso contabilizar os 10 anos como CLT e mais esse período de MEI? Isso vai melhorar a minha aposentadoria? Pergunto ao seu. Ele vai poder contabilizar o MEI, sim, especialmente se a aposentadoria dele for por idade, né? Porque daí o MEI, né, foi criado para dar a aposentadoria por idade para aquelas pessoas que viviam na informalidade, exerciam uma atividade de autônomo, mas estavam na informalidade. Então, se criou uma política de inclusão previdenciária, onde eu baixo a alíquota, né, para que essas pessoas consigam pagar o INSS e ficarem protegidas ali. Como é um valor muito baixinho, o MEI recebe ali uma aposentadoria normalmente por idade, ou seja, só aos 15 anos de contribuição e aos 65 anos de idade, 62 mulher, né, ou 65 homem, no valor de um salário mínimo. Então, a ideia do MEI é isso, dar uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Obviamente que se ele tem um período anterior de CLT, isso vai ser somado sem problema algum. Agora, qual é o problema aqui, né? Se ele tinha um trabalho, por exemplo, com um valor muito bom de salário, o MEI vai puxar para baixo o valor da aposentadoria dele, né? Então, porque vai ser feito o cálculo da média ali, como eu vou ter uma contribuição bem baixinha no valor de um salário mínimo, esses valores vão conflitar e vão baixar a aposentadoria dele. Então, na questão de se ele vai ter algum ganho, alguma vantagem, sim, ele pode somar o tempo, né? Mas em questão de valores ali, ele precisa avaliar se isso é a melhor hipótese. E essa avaliação, ele precisa contar com alguma pessoa especializada na área ou isso é fácil ir num atendimento presencial no INSS? Existe algum local onde ele possa ter orientação, alguma plataforma? Dentro do próprio do portal do meu INSS, tem ali simulação da aposentadoria, tá? Se ele já estiver próximo dos requisitos, ou seja, se ele já tiver 65 anos, por exemplo, né, ou 64, e só estiver faltando o critério etário, o próprio sistema já valida. E dá uma informação de qual é o valor do benefício. Nós, advogados, não confiamos muito nessa simulação. Por quê? Porque ela se baseia essencialmente no extrato previdenciário, que é o CNIS, né? E pode acontecer do CNIS ter falhas e a pessoa não se dá conta. Por exemplo, pode ser que tenha um período ali que a empresa não tenha contribuído, pode ser que o tempo total não esteja computado corretamente. Então, o ideal é sempre ele buscar um profissional da confiança dele para poder fazer essa conferência. Tá certo.
Próxima pergunta é da Natália. Faz mais de 2 anos que não contribuo para a Previdência. Agora estou grávida e gostaria de saber o seguinte: caso eu contribua 1 mês antes do parto, eu posso ter direito ao salário maternidade? Primeiro, parabéns para a Natália, né, que vai receber um bebezinho. Sim, ela vai poder fazer esse recolhimento, e interessante que ela colocou ali 1 mês antes do parto, né? O que acontece? Esse ano foi julgada duas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, no STF, onde o STF declarou a inconstitucionalidade do recolhimento, que era um período de carência que era exigido da autônoma, né, da contribuinte individual, Sim. e da segurada facultativa, de 10 meses. Então, para eu ter direito ao salário maternidade como contribuinte individual ou facultativa, eu precisava estar recolhendo no mínimo 10 meses, né? Percebe a perspicácia do legislador, porque a gestação normalmente dura 9 e eu coloquei 1 mês a mais ali, exatamente para obrigar essa segurada a já estar filiada antes, né, e contribuindo antes da gestação. Isso caiu por terra, o STF considerou inconstitucional, porque a segurada empregada, por exemplo, não precisa ter todo esse tempo de contribuição para poder receber o salário maternidade. Então, caiu a carência do salário maternidade, então agora eu posso ter apenas uma única contribuição dentro do período gestacional, que é o ideal, né? Para poder estar ali recebendo o benefício do salário maternidade. O único cuidado que precisa ter, de fato, é esse recolhimento ser o mais próximo possível do parto, não assim 1 dia antes, mas pelo menos 1 mês antes, para que na data do parto ela esteja com a qualidade de segurada, porque, por exemplo, se ela for fazer o recolhimento como facultativa, logo que ela descobre que está gestante, às vezes esse recolhimento ultrapassa os 6 meses e o período de qualidade de segurado do facultativo é de 6 meses. Então, como a gestação dura mais, se ela faz o recolhimento muito no início, passou 6 meses, ela vai precisar fazer mais um, para poder manter a qualidade. Então, a única questão que ela tem que observar. Isso já está, inclusive, normatizado. O INSS emitiu uma normativa agora em julho, a 188, que o próprio INSS administrativamente vai reconhecer esses recolhimentos únicos das gestantes. Correto. Sempre lembrando para você, telespectador e telespectadora, que o Consumidor em Pauta está totalmente à sua disposição para esclarecer dúvidas e seus questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E é muito fácil. Você pode enviar um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E lembro mais uma coisa: se você tem interesse em assistir novamente o programa de hoje, que trata do direito previdenciário, com a presença da doutora Mayra Guiotto, doutora, você pode ir lá no canal da TVE no YouTube e assistir de novo o programa de hoje e os programas anteriores. A próxima questão é do nosso telespectador Nelson. Como fazer quando a empresa demite, não dá baixa na carteira e logo não faz contribuições para a Previdência? Tenho medo que isso prejudique a minha aposentadoria. Vai prejudicar, doutor? Um medo totalmente legítimo, né? O que ele vai precisar fazer? Precisa ver até como é que foi a rescisão desse contrato de trabalho, né? Não é bem a minha área, mas vou dar um espetáculo aqui na área do direito do trabalho. O ideal seria ele buscar um advogado trabalhista, né, especialista nessa área, para poder mover uma reclamatória em face da empresa, para que a empresa possa regularizar essa baixa na carteira de trabalho, antes dele fazer o requerimento da aposentadoria. Por que eu sugiro essa interlocução com o direito do trabalho, né? Ele vai poder apresentar a carteira de trabalho no INSS mesmo sem a baixa? Vai. Se ele tiver a rescisão do contrato de trabalho, tudo certinho, regular, ele apresenta a rescisão, apresenta a carteira de trabalho e esse vínculo fica comprovado perante o INSS com a data de início e a data final. Agora, o que pode acontecer também, como ele informa ali que a empresa muito provavelmente não fez os recolhimentos previdenciários, ele vai precisar comprovar para o INSS qual era o salário dele. Né? E muitas vezes as pessoas não guardam o seu contra-cheque mensal.
né? E aí, se ele não conseguir fazer a prova deste salário mensal que ele recebia, o INSS vai lançar para esta competência do vínculo que foi comprovado o valor de um salário mínimo. E aí, se ele recebia mais, isso vai trazer um prejuízo para a aposentadoria dele. Então, a minha sugestão é sempre que busque um advogado trabalhista. Se ele tiver toda a documentação, não é necessário, tá? Agora, se ele não tiver os contra-cheques, se a rescisão dele não foi bem feita, né? Se não tá, as datas ali, documentação, ou às vezes a rescisão foi até verbal, pagou ali, que nem a gente brinca, no fio do bigode e mandou o funcionário embora. O ideal é que ele mova uma reclamatória trabalhista, nem que seja para fins declaratórios, ou seja, ele não vai receber nenhuma remuneração decorrente dessa relação, mas para que pelo menos fique comprovado a data de início, a data final dessa relação de trabalho e os valores que ele recebia como salário, para que essa documentação do processo trabalhista sirva como prova lá perante o INSS. Muito obrigado, doutora Maíra Guiotto, pelas suas explicações e respostas aqui no tema do direito previdenciário. O programa Consumidor em Pauta fica por aqui e aguardamos você na próxima edição. Até lá!